falamos, como eu disse, aos maridos, falamos aos pais, falaremos aos filhos, mas a esposa também tem uma porção bíblica para aprender. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2 e versículo 3. A gente nem vai falar tanto desse texto, mas eu quero usar ele como base aqui, tá? Diz assim, ó: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Amém? É a tua palavra, Senhor, tua verdade infalível, inerrante, é a maneira como o Senhor decidiu propor as coisas, e nós estamos sujeitas a ela, submissas a ela, confiando que a sua verdade, Senhor, a tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é o nosso escudo, é o nosso meio principal de santificação, e que hoje, mais uma vez, ela seja aplicada aos nossos corações. Nos abençoe, segundo a sua vontade, seu Santo Espírito, coloque na tábua dos nossos corações a verdade escriturística, bíblica, para que nós possamos honrá-lo no nosso serviço, na nossa vida. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Na primeira semana nós falamos aos maridos, e uma coisa que eu disse, que é extremamente importante, é que quando você fala a um grupo específico de pessoas, aos maridos naquela circunstância, né, é importante que todo mundo ouça. Isso em virtude de outros grupos e outros indivíduos estarem conectados diretamente ao grupo em questão. Com as mulheres não é diferente. É muito bom que os maridos estejam aqui. Você que é marido, você que vai ser marido, é importante que você saiba o que a Bíblia espera de sua esposa. O que a Escritura coloca para nós como verdade absoluta sobre a figura da esposa dentro do casamento, tá? E aqui é importante nós dizermos isso, né? Deixar bem claro aqui, que a gente está falando de esposa, irmão. A gente está falando de esposa, tá? Nós estamos falando de mulher em geral, a gente vai passar por um texto aqui onde eu vou deixar isso mais claro para você. Mas nós estamos falando de esposa, e você que vai ser marido, ou é marido, você precisa saber disso aqui, ao menos para conduzi-la na verdade de Deus. Para, num momento oportuno, dizer a ela: a Escritura diz isso aqui, meu amor, vamos por esse caminho, que vai ser melhor para você. Mas mais do que os maridos, obviamente, é importante que as esposas hoje estejam com os ouvidos abertos, com o coração assim bem aberto, porque eu quero ler bastante Bíblia com vocês aqui, confiando que a palavra de Deus ainda é o remédio contra todos os nossos problemas, contra todos os nossos dilemas, contra os nossos vícios, as nossas manias, contra os nossos pecados, contra a mentira, porque ela é a verdade. Amém? E quando nós falamos da esposa, a partir da Escritura, um dos textos que, pelo menos para mim, né, vem logo assim à minha cabeça é esse aqui. Tá? O contexto, né, a gente vai se ater muito pouco aqui, mas o contexto é uma questão extremamente cultural da igreja de Corinto. Me parece que a liberdade cristã, né, trouxe alguns vícios, algumas manias inadequadas para as irmãs daquela igreja. Um desses vícios era andar com a cabeça descoberta, e muita gente concorda que véu na cabeça, naquela época, naquele contexto, naquela cultura, comunicava também um compromisso com alguém. A mulher casada não andava com a cabeça descoberta para cima e para baixo em ambientes públicos, comunicando que ela tinha um compromisso, estava sujeita a um homem, sujeita ao seu marido. Logo, o apóstolo Paulo aqui, depois
Depois você pode ler em casa, né? Você vai ver que ele orienta, que a mulher, no ambiente público, principalmente no ambiente de culto, já que o capítulo 11 até o capítulo 14 de 1 Coríntios vai tratar sobre ordem no culto, principalmente no ambiente de culto, a mulher demonstre, a partir desse costume daquela época, que ela tem compromisso com o seu marido, que ela está sujeita ao seu marido, né? Mais ou menos como funciona a aliança hoje, né? Hoje, culturalmente, a gente sabe que isso aqui não quer dizer absolutamente nada quando o nosso coração não é convertido, mas externamente falando é a maneira de comunicar que nós temos compromisso com alguém, tá? E aí o apóstolo Paulo já, assim, aqui eu acho legal, né, que em alguns lugares, quando ele vai comunicar uma verdade, ele introduz, faz um rodeio, né, faz assim todo um rodeio assim para comunicar, que ele chega com o pé na porta, né? Ele poderia muito bem, lá no final da passagem, dizer que ele argumentou tudo que argumentou. Por quê? Porque, como nós lemos no versículo 3, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ele poderia terminar dessa forma, dizendo, eu estou pedindo para que vocês sigam essa diretriz aqui e comuniquem, mesmo que de maneira cultural, que vocês estão submissas e estão sujeitas a alguém, porque o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Mas ele já começa assim. Isso aqui é o argumento mais sólido, mais contundente possível para nós entendermos que dentro do casamento, homem e mulheres ocupam papéis diferentes. É o que o texto quer dizer. É o que o texto quer dizer. Cabeça não é pescoço, cabeça não é joelho, cabeça não é canela, cabeça não é tornozelo. E se você troca cabeça por qualquer outra parte do seu corpo, você vai ter um problema, uma desordem na estrutura natural das coisas. E é bom que você entenda a partir dessa expressão que eu usei, estrutura natural das coisas. Quando você coloca as coisas fora do lugar, existe uma desordem na estrutura natural das coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está comunicando de maneira muito clara é isso. Homem e mulher, dentro do casamento, marido e esposa, ocupam lugares distintos. Papéis distintos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo de cara assim para nós. E para fundamentar melhor isso aqui, eu quero dar para você aqui 3 argumentos bíblicos do porquê que a mulher ocupa esse lugar distinto de sujeição, submissão ao homem, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Primeiro argumento, está escrito aqui. Wesley, mas isso é muito simples. Simples para quem? Para quem que é simples? Você é crente em Cristo Jesus, ama Jesus, convertida, seu coração é regenerado. Jesus falou de várias marcas distintivas das verdadeiras ovelhas do rebanho dele. E uma das marcas distintivas que eu mais gosto é quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha e me seguem. As minhas ovelhas não ouvem a voz do mundo, as minhas ovelhas não ouvem a voz da cultura, o discurso social contemporâneo predominante, não ouve ideologias, não ouve filosofias, podem ser as filosofias mais elaboradas do mundo, a igreja ainda fica com a palavra, ainda fica com a verdade. E a verdade da Escritura está diante de nós, está aqui, clara, cristalina, de que o homem é o cabeça da mulher. Ponto final. Aí se você quiser questionar isso, e eu acho até legal, né? Ontem eu estava dando uma olhada nos negócios, lendo os negócios, vendo os negócios, né? Cara, estava vendo uma irmã argumentando com relação à possibilidade de homem e mulher ocuparem mesmo papel dentro do casamento. Sabe? Não tem nenhuma explicação plausível para negar o que está claro no texto. Não existe, de modo algum, no texto bíblico, alguma coisa que, ao menos, nos dê fundamento para falar que homem e mulher ocupam papéis iguais dentro do casamento. Está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui. Segundo, é muito importante, quando você vai lá para Gênesis, lá para o início, e quando você pensa essas estruturas, né, criação,
essas instituições que estão lá desde o início, né, e tal. É para lá que você deve ir. Quando você pensa nisso, você vai ver que o próprio Deus teve o cuidado de, no capítulo 2 de Gênesis, descrever como ele estruturou as coisas. E ele coloca o homem sozinho, solitário, em primeiro lugar, dentro do jardim do Éden, para cultivar e guardar, dá missões ao homem, e até aquele momento ali, a mulher nem existia. É o que eu sempre digo, as pessoas querem problematizar coisas, algumas coisas viram polêmica à toa, irmão. Não faz nenhum sentido que alguém olhe para Gênesis 2 e pense que existe ali igualdade no que diz respeito à missão, responsabilidade e liderança do que Deus propôs ao homem, entre homem e mulher. A mulher passou um tempo sem existir e o homem já existia. Dentro desse contexto de criação, logicamente, né? O homem já estava lá, Deus deu as missões para o homem, mandou o homem fazer aquilo que eu já falei aqui, cultivar e guardar o jardim, até que num momento ficou muito claro que o homem não conseguia dar conta de tudo sozinho. Aí sim, não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma auxiliadora. E a gente já conversou sobre isso várias vezes. Palavra auxiliadora lá é a mesma palavra de auxílio para Deus quando auxiliava Israel nas suas dificuldades. A palavra auxiliadora não fala de depreciação da mulher, não fala que a mulher é menor do que o homem, mas fala da incapacidade do homem de cumprir com os seus papéis. O homem não tem capacidade de fazer tudo o que Deus mandou sozinho. O que Deus faz? Manda uma auxiliadora. Mas a liderança, a responsabilidade primária, o governo, é tudo do homem. E dentro desse contexto, a mulher chega para auxiliar o homem e não usurpa ou suplanta o lugar do homem dentro da estrutura que Deus estabeleceu. Simples assim. Quer ver mais um argumento do porquê que a mulher não pode ser cabeça de uma casa? Por que a mulher não pode ser líder de uma família? Por que a mulher não pode ser governante de uma família? Lá no capítulo 3 de 1 Pedro, a gente vai voltar nesse texto mais para frente, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro, quando vai falar como o marido deve tratar a esposa, ele diz que ele deve tratar a esposa com honra, porque ela é a parte mais frágil da relação. E eu quero falar algo muito importante sobre isso aqui. Wesley, frágil aonde? Em todos os aspectos, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E a culpa é de quem? A culpa é de quem fez homem e mulher com essas distinções, com essas particularidades. Homem e mulher foram feitos de modo que se complementassem, e não de modo que fossem iguais em tudo. Logo, a gente entende que quando a mulher abandona a ideia de ser o que Deus chamou ela para ser, ela não consegue entregar dentro do plano de Deus aquilo que o homem precisa que ela entregue, o homem vice-versa. Se o homem se coloca no lugar do frágil, do servido, né, daquele que fica sentadinho no sofá esperando ver a vida acontecer, né, ele também não proporciona isso dentro de casa. Foi o que nós falamos na semana retrasada aqui. Então, a Bíblia não está querendo em momento nenhum depreciar a figura da mulher quando diz que a mulher é frágil. A Bíblia está falando sobre particularidades da composição. A mulher foi feita para complementar aquilo que o homem não tinha. Por isso que nós aqui nos declaramos complementaristas na esfera da igreja e na esfera da família. Nós não entendemos homem e mulher iguais nos seus papéis, igreja e família, família e igreja. A Bíblia, irmão, coloca essas distinções, e se a Bíblia coloca, quem é que vai tirar? Aí alguém pode dizer assim, não, conheço muita mulher forte por aí. Né? O que é uma mulher forte? Uma mulher que ficou sozinha, abandonada, e criou 5 filhos sozinha, no peito e na raça? Isso é uma mulher forte? A partir desse pressuposto que a gente classifica, não, irmão, ela continua sendo frágil, mas tendo que fazer o que alguém deveria fazer no lugar dela e não está fazendo. O fato de uma mulher dar conta daquilo que o homem não dá, não torna a mulher aquilo que ela não é. Se a Bíblia diz que a mulher é frágil emocionalmente, psicologicamente, ou mais frágil do que o homem, fisicamente a mulher é. Simples assim. Ué, irmão, eu conheço um monte de mulher guerreira. Eu chamo isso de anomalia causada pelo pecado.
Mulher não foi chamada para ter 3, 4 filhos e ficar sozinha, tendo que trabalhar fora, cuidando de tudo. Mulher não foi chamada para carregar mais peso do que homem. Mulher não foi chamada para dentro de um contexto de empresa, né? Nós tivemos, né, Júnior, uma experiência. Tivemos uma companheira de trabalho nossa, mesma equipe, com os mesmos deveres. Era uma menina, aí engravidou. Mas, né, guerreira, né, Júnior? Vai para cima, tal. Mas no nosso meio ali, toda vez que ela meter a mão em algo, a gente, opa, não, aqui não. Não só a grávida, também tinha uma que não era grávida, né? E todas as vezes que a gente podia privá-la, mas ganhava igual vocês. Tinha o mesmo contrato que vocês, não importa, irmão. Não importa. Eu tenho consciência da verdade revelada na Escritura e eu sei que levantar um pallet pesado é pior para uma mulher do que para um homem. Eu sei que ficar arrastando pacote pesado numa palheteira era mais prejudicial fisicamente, mais desgastante fisicamente para ela do que para mim. Então, assim, é uma loucura que eu vejo por aí, que é uma afronta à palavra de Deus. Não é, torno a dizer, não é a circunstância que a mulher está inserida que diz ou define o que ela é e o que ela não é. É a Escritura. E quando uma mulher que deveria estar sendo cuidada, protegida por um marido, com seus filhos cuidados e protegidos por um marido, não está dentro desse contexto, nós vemos mais uma vez o pecado em ação, destruindo a estrutura natural das coisas. Amém? Por isso que um homem preguiçoso que não gosta de trabalhar também é uma anomalia. Que não gosta de fazer as coisas, de produzir, de cultivar. Um homem que não... Irmão, tu pode até não gostar por causa do pecado, mas não fazer, vai sem gostar. Essa é a grande questão. Hoje, para a gente tentar fixar isso na nossa mente, eu queria que você entendesse isso. O fato do marido não ser um marido adequado não dá à mulher o direito de se tornar marido. Ela não vai deixar de ser mulher só porque o homem não faz o papel dele. A polícia faz um bom trabalho por aí, irmão? Segurança pública no Rio de Janeiro, sim ou não? Faz ou não? Eu concordo com você que não. A gente pega a arma e sai por aí fazendo o papel da polícia? Você entende? E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse aqui é um meio pelo qual o coração das irmãs servas de Deus casadas acaba sendo provada no Senhor, né? Mas, dito isto, eu quero andar para um texto que é mais clássico, né? Quando o assunto é papel homem e mulher, que é Efésios 5. Queria ver com você um pouquinho sobre essa questão de submissão. Olhar para o texto, irmão. Eu sou esse cara aqui, a Bíblia é a minha regra de fé e prática, deveria ser a sua também. A gente tem que ir para o texto, ver o que o texto diz, o que o texto explica. E aí você fica com o texto, tem que ficar com raiva de Deus, tem que ficar triste com Deus, né, e não comigo. Tá? Capítulo 5, versículo 22 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar sobre papéis, né, dentro da família, na esfera familiar. Só que se a gente partir daqui, parece que ele está falando de maneira isolada. O que marido e mulher e filho e servo devem fazer dentro do contexto familiar. Mas o contexto é mais amplo. A gente precisava correr todo o capítulo 4, mas mais precisamente o capítulo 5 e o versículo 18, para entender o que ele quer comunicar a partir disso. Esse capítulo 4 em diante da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo já falando da maneira prática da vida cristã. Que o crente deve se comportar de maneira X, de maneira Y, uma vez que ele tenha sido alcançado pela salvação, ele tem que andar no caminho do Senhor e ponto final, né? E aí ele fala muito do relacionamento do crente genuíno, cheio do Espírito Santo, convertido, com as outras pessoas. Se olhar aí, capítulo 4 e início do capítulo 5, ele vai falando ali de como nós devemos nos comportar em relação aos outros. No versículo 18... ao versículo 20, ele vai falar do comportamento desse mesmo cristão regenerado, cheio do Espírito Santo, diz o texto aqui, né, de maneira mais precisa a gente vai ler, em relação à comunidade local, em relação à comunidade da fé. Ele diz lá no versículo 18 assim, ó, e não se embriaguem com vinho,
pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Aí ele vai falar do comportamento do cheio do Espírito Santo em relação à comunidade. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Vocês, regenerados, convertidos, salvos, transformados, devem se comportar diante das pessoas dessa forma. E cheios do Espírito Santo, no meio de vocês, vocês devem cantar, louvar, adorar, bendizer, engrandecer ao Senhor. Mas ele não para por aí. Ele não está falando só do comportamento social em relação às pessoas, não só do comportamento comunitário, quando a gente fala da comunidade da fé, mas aí ele leva a questão para o âmbito familiar. E aí no versículo 21... que em algumas epígrafes está separado, né? Em algumas epígrafes, em algumas versões tem uma epígrafe aí que separa, e coloca no meu aqui, por exemplo, coloca o lar cristão, marido e mulher. Mas isso aqui é um problema para a interpretação do texto. Esse texto deve ser lido corrido. E ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão e contenda, mas encheis do Espírito Santo, cantando entre vocês com salmos, com hinos, louvando a Deus, dando ação de graça, e sujeitem-se uns aos outros. É assim que se lê esse bloco da Escritura aqui. Versículo 21 ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio de Deus, o convertido de verdade, vive em humilde submissão aos outros que estão ao seu redor. E para trazer um exemplo vívido, ele evoca a esfera familiar. É o que está acontecendo aqui. E aí, irmãos, a pergunta que não cala é, se o marido é o cabeça da família, da esposa, por que nesse momento o apóstolo Paulo vai começar falando da esposa e não do marido? Nunca se perguntou sobre isso no texto? O natural, já que o marido é o cabeça da mulher, era ele começar falando da sujeição do marido, porque aqui ambos se sujeitam, tá? Aqui não é só a mulher que se sujeita, não. Ambos se sujeitam aqui, mas cada um dentro do seu papel. Ambos se sujeitam. Na semana retrasada nós vimos como o homem se sujeita. Como o homem se sujeita? Governando casa, liderando família, indo para o pau para proteger sua casa e cultivar sua casa. É assim que o homem fica sujeito a uma mulher. Agora ele começa falando da esposa, por quê? Porque o assunto é sujeição e submissão. E como dentro desse contexto o marido se sujeita governando, ele começa falando daquela que fica sujeita e submissa ao marido. Do versículo 22 ao versículo 24, é isso que o apóstolo Paulo fala. E para nós falarmos sobre isso aqui, a primeira coisa que eu queria falar com as mulheres aqui, com as esposas, ou as que vão ser esposas, né? É que você precisa eliminar da sua mente a ideia pejorativa de submissão e sujeição. Em nome de Jesus, elimina isso da sua mente. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que essa ideia de sujeição, de submissão, é uma coisa de crente, irmão. Não é uma coisa de gente inferior, de gente pior do que o outro. A gente não está aqui falando de escala, de valor e importância. Falei isso quando pregava aos homens, né? No que diz respeito à dignidade, homem e mulher são feitos à imagem de Deus. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. A gente está falando de distinção de papel. Diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. O homem não pode suprimir a mulher, suplantar a mulher, se sobrepor à mulher porque se acha melhor do que ela. Ambos foram feitos à imagem de Deus. Agora, no que diz respeito a papel, a gente precisa entender que existe uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. E se nós voltarmos, por gentileza, 1 Coríntios 11, lá no texto onde nós lemos, versículo 3. Olha o exemplo que o próprio Deus dá por meio de sua palavra. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de quem? De que o texto está falando? O texto está falando que o pai é maior e melhor do que o filho? Não. O que o texto está querendo dizer, e o que o texto está se referindo, é a maneira como Deus Trino resolveu atuar no plano da redenção.
dentro daquilo que a gente chama de aspecto econômico da Trindade, a Trindade em ação, o Pai soberanamente entrou em acordo com o Filho, onde o Filho soberanamente decidiu submeter ao Pai. Isso faz um melhor do que o outro? E aí eu te pergunto, por que é um problema dizer que o marido é a cabeça da mulher e não é um problema dizer que Deus é a cabeça do filho? Você entende o que a gente está querendo dizer? Então você não pode levar isso para um lado pejorativo, de jeito nenhum. Nós estamos falando daquilo que Deus está fazendo em sua infinita sabedoria. Quando alguém questiona ou resiste ao que está escrito na Escritura, ao que Deus mandou, essa pessoa está sendo, antes de tudo, rebelde. E depois, essa pessoa está se insurgindo contra a sabedoria divina. Como se você estivesse dizendo assim, Deus não sabe o que está fazendo. Não vou me submeter a esse cara aqui, não. Simples assim. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso, tá? Não é uma questão pejorativa, muito pelo contrário, isso faz parte do plano de Deus, daquilo que Deus determinou na estrutura natural das coisas. E a palavra que aparece aí no texto, né, se sujeitar ou se submeter, 22 de Efésios 5, Paulo diz assim, ó, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. A palavra que aparece aí fala de se colocar em obediência e sujeição de maneira voluntária, entendendo que o papel que aquela pessoa ocupa. Vou para um outro exemplo para tu ver que desconstrói isso tudo, né? Desconstrói isso tudo. Pouco tempo aí, tinha um monte de irmã bolsonarista dizendo que a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades. E as petistas também. Quando alguém falava mal do Lula, não, Deus falou que tem que submeter às autoridades. Ambos os lados apelam para o mesmo lado quando o assunto é Bíblia, né? Essa ideia de submissão às autoridades constituídas por Deus também fala do aspecto estrutural e natural de como Deus dispôs as coisas. Por que é muito fácil alguém pensar em se colocar sob sujeição e obediência ao Estado de maneira tranquila? Porque Romanos 13 diz isso, e quando a Bíblia diz para a esposa crente, cheia do Espírito Santo, fazer o mesmo pelo marido, já é o problema. Está entendendo a mecânica da coisa? E aí vem o bendito do feminismo, dizendo que a liberdade da mulher é trabalhar fora, né? Não, a mulher está livre quando ela vai trabalhar fora. Então, ir lá para fora obedecer patrão pode. Dentro de casa não pode sujeitar ao marido crente que conduz sua casa diante do temor do Senhor. A grande questão é essa. A questão é que a gente vai ter que se submeter. Todos nós vamos precisar nos submeter em algum momento, em algum grau, em alguma esfera, em alguma situação. Mas quando a gente fala daquilo que Deus estabeleceu para nós, geralmente o pecado entra no meio e aquilo que deveria ser prazeroso deixa de ser conveniente. E aí, se me é conveniente, eu faço. Se não me é conveniente, eu pego a primeira filosofia, a primeira falácia contemporânea e digo que não é bem assim, que a Bíblia está ultrapassada, que a gente tem que atualizar a Escritura, como dizem por aí, que a Bíblia é machista, né? A Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é tudo isso, né? A Bíblia é a verdade de Deus, irmão. E os homens andam num curso antinatural em relação à verdade. Simples assim. Por que nos ofende, Wesley? Por que para nós é um problema? Porque é verdade de Deus e nós amamos a mentira. Simples assim. Quando a gente olha para o Éden, lembra da estrutura que eu descrevi para você? Adão criado primeiro, liderando, governando, trabalhando, depois a mulher é criada por ele, é criada por Deus para auxiliá-lo. Ali havia submissão tranquilo, irmão, ali não tinha problema nenhum. A mulher ia sendo conduzida pelo homem e foi justamente quando o homem se afastou da mulher que deu problema, lembra? Tem um texto que é importante falar sobre ele, que eu quero ler com vocês aqui, é 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Põe lá pra gente. Qual é o contexto de Timóteo aqui? Muito provavelmente as irmãs, aproveitando da liberdade cristã, estavam querendo, né, aparecer demais na igreja. Se você ler a partir do versículo 8 em diante, você vai ver. As irmãs estavam se emperequetando, colocando um monte de enfeite, não que a Bíblia proíba isso, né? O contexto imediato lá, falando muito alto na igreja, assim, surgindo contra os maridos, né? Aí o apóstolo vai dizer, ó, não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre
Wesley, o texto está dizendo que a mulher não pode falar e ensinar na igreja? Não. O texto está dizendo que a mulher não pode se sobrepor ao homem, se colocar como cabeça e autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois... O que esse texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós que na estrutura natural das coisas, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. 1 mais 1, 2. E aí, quando o homem cai, quando a queda acontece, aí o grande problema entra. O próprio Deus amaldiçoa esse relacionamento, junto com toda a criação. Põe para a gente, por favor, Gênesis 3,16, por gentileza. Olha a maldição de Deus contra o homem, contra a mulher. E a mulher, ele diz: aumentarei em muito os sofrimentos da gravidez, com dor você dará à luz a filho, seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Existem alguns pensamentos distintos sobre esse final aqui, sobre a interpretação desse final. Mas levando o contexto mais amplo da Escritura, eu fico com aqueles que falam e acreditam que o que Deus está querendo dizer é o seguinte: sabe essa submissão harmoniosa que existia até então? Acabou. A mulher vai tentar se insurgir contra o marido e o marido vai ter que exercer autoridade para botar a mulher na linha. É o que o texto está querendo dizer. Eu sou desses que pensam assim. Que por causa da maldição do próprio Deus sobre toda a criação e sobre essa relação homem e mulher, agora a mulher não quer mais se submeter ao homem. A mulher quer governar, a mulher quer sair na frente, a mulher quer dar conta de tudo sozinha, a mulher quer fazer tudo sozinha, a mulher quer mandar em casa, quer mandar no marido, a mulher quer ser homem. Só que o texto diz que pecaminosamente o homem tem que se impor. Eu vou terminar falando sobre isso, que eu não vejo isso com bons olhos, e eu vou falar do remédio sobre isso. Amém? Então, o grande problema aqui é essa ideia de submissão. Lá no Éden, antes da queda, não tinha problema nenhum, não tinha feminismo lá, não tinha machismo lá, não tinha nenhum ismo lá. Lá tinha ordem criada, sem mácula, Deus governando o homem governando a mulher e os dois governando a criação. Era assim lá no início. Agora o texto do apóstolo Paulo nos orienta as esposas dessa maneira: sujeitem-se ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Isso aqui é extremamente importante. Irmão, como que uma mulher crente, estou falando com as crentes, tá? Isso aqui só serve para mulher crente. Como é que uma mulher crente se sujeita ao Senhor? Como? De birra? Vou para a igreja hoje não, porque o Senhor não me deu o meu negócio. Como é que uma mulher crente se sujeita ao Senhor? Hoje eu também não quero orar. Fica sem diálogo, né, com Deus. Assim, não vou falar com Deus também não. É assim que uma mulher crente lida com o Senhor que salvou sua vida? Não, irmão. Essa submissão, como ao Senhor, ela tem algumas características e faz toda a diferença se forem observadas. Essa submissão, ela é voluntária e amorosa. Voluntária e amorosa. Deixa eu dizer uma coisa para as esposas dessa igreja. Você não tem obrigação de submeter. Você não é obrigada a isso. A igreja é obrigada a submeter a Cristo? Você é obrigado a estar aqui sentado ouvindo o pastor essa manhã? Obrigado? Cristo não vem, não coloca a faca no seu pescoço, não te enforca, né, e na força te... Não, irmão. O que Cristo fez? Cristo foi à cruz para te conquistar. Esperando que voluntariamente e numa resposta de amor ao amor dele, você entregue sua vida em submissão. Então, uma mulher crente, ela não pode de maneira nenhuma pensar que diz assim, e dizer assim, meu negócio é com Deus, mas esse traste aqui, né? Já estava conversando com o varão, né? O varão falou, estava conversando com ele assim e tal, ele falou, não, lá em casa, toda vez que eu discuto com a minha mulher, que eu vou abrir a Bíblia, a minha mulher fala, bota Deus no meio, não. Né? Deus só presta para salvar casamento, para tirar de furada, de problema, para reger não serve não. Bota Deus no meio não, porque as pessoas acham que há uma dissociação do nosso relacionamento, da nossa relação com Deus e com o próximo. Mas não,
Nossa relação com o próximo é o reflexo da nossa relação com Deus. E aqui no contexto imediato de Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo se submete amorosamente, voluntariamente ao seu esposo. Sabe, sem guerra, sem briga, sem resistência, sem luta, sem querer expor o cara, sem querer se insurgir contra o cara, não existe isso. E aí você pode argumentar comigo: tu não conhece meu marido? Eu achei que tu conhecia. Porque quem falou sim para ele no altar foi tu. Aqui vai uma dica para as irmãs, né? Que vão casar. Você que vai casar. Escolha quem você vai submeter depois. Porque essa que é a questão. Vai querer um marido preguiçoso, ranzinza, pão duro? Pão duro. Irmão, tem uns casos loucos de casamento que a mulher não aguenta mais, não aguenta mais. Dá uma lista, né, de mercado para o cara desse tamanho aqui. Aí o cara vem com, 3 sacolas, irmão. E eu aprendi tava com o Júnior esses dias, batendo papo com ele, aprendi com um pai na fé, meu amigo, meu irmão. Andava com ele, né, para cima e para baixo. Andava com ele, ia pregar aqui, estava com ele, ia pregar ali, estava com ele. Pela rua, ele, vou levar um negócio para as crianças. Não era assim, Alex? A gente ia na C&A, vamos na C&A ver se tem promoção. A gente vivia de promoção da C&A. Vamos na C&A. Do nada ele estava com a roupa de criança na mão. Sem a mulher pedir, sem dizer, mas era um cara preocupado em levar as coisas para casa. E ele ensinou: valoriza a casa de vocês. Não tem melhor dinheiro gasto para um homem do que na sua família. Do nada a gente passava pela rua, tinha uma barraca de doce, ele enchia uma sacola de doce e levava. Passava numa banca de fruta, enchia a sacola de banana e levava. Passava numa banca cheia de danoninho, né, nos camelô da vida, enchia a sacola de danoninho e levava para casa. Podia estar na rua, comendo os Outback da vida, batendo selfie, mas era um homem que amava sua família a ponto de estar na rua pensando em levar o melhor para casa. Wesley, mas o meu não é assim. Quem casou com ele? Quem disse sim? E aí você precisa aprender isso aqui, irmão. Que eu sempre digo para as moças solteiras, né, que vão casar: o que você está procurando num futuro marido? Aí fica assim, né? Tem que procurar Cristo. Aquele homem que nós descrevemos na primeira semana aqui, disponível para morrer pelo outro. Se o seu marido ou se o seu noivo hoje, se o seu namorado hoje não tiver disposição de morrer agora, depois que botar aliança no dedo e ele alcançar a terra prometida, vai ser ruim. É o pastor que vai ter que pegar no pé dele e falar: miserável, em nome de Jesus, faz o básico. Sabe? Mas aí, quem é a prejudicada? É você. Você que escolheu mal, você que disse sim para o cara errado, usou os critérios errados para escolher um marido. Só que o fato de você ter escolhido mal um marido quer dizer que você pode abrir mão de submissão? Sim ou não? Simples assim. Então, como é que eu me submeto dessa maneira, voluntária, amorosa, respeitando o cara? Quero ler alguns textos com você aqui, né? Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola faz o quê? Destrói com as suas próprias mãos. Olha o capítulo 21, versículo 19. Põe lá pra gente. Provérbios, por favor. 21, 19. Depois 25, 24. Olha lá, ó. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Irmão, isso aqui não tinha sombra, não? Vamos para o outro. O outro é pior do que esse. 25, 24. Provérbios também. Melhor é morar no canto do terraço. Está falando da laje. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma... O cara prefere ir para o telhado. Por quê? Porque ao invés de ter o reflexo da doce igreja de Cristo em casa, ele tem um dragão para domar. Aí grita com o cara, desrespeita o cara, chama o cara de otário, chama o cara de palhaço, né? Precisa de alguma coisa, vou lá no meu pai. Por que tu não casou com seu pai?
Na semana retrasada eu falei, né, que o cara que fala que a comida da mãe é melhor do que a da esposa é um idiota. O que é uma mulher que quando precisa do marido vai até o pai é? Hã? Eu não vou ser maluco de chamar as irmãs de idiota, né? É só uma pergunta. É só uma pergunta. Isso é extremamente ofensivo. Você tem um homem dentro de casa que se dispôs a abrir mão da vida para ficar ao seu lado e ter que estar ouvindo que o seu pai... Não, meu pai, porque meu pai... É porque meu pai... Né? Isso quando não entra o irmão, né? Porque cunhado não é família. Aí entra o irmão, não, porque meu irmão... Não, é porque meu pai... Casasse com seu irmão, cara. Casasse com seu pai. Não é? Vou para a casa da minha mãe. Eu amo aquelas mães que dizem assim, volta para a tua casa, sai daqui. Casou porque quis, assumiu o compromisso porque quis, vai sustentar sua bronca. Mas infelizmente tem mães por aí que mais prejudicam a vida das filhas do que ajudam. Então, esse é o grande problema de não ser a mulher bíblica que se submete em amor, irmão, e de maneira voluntária. O que Deus nos chamou para fazer, está escrito, revelado na Escritura, e isso não pode ser mudado. Se é como nós nos submetemos a Cristo, é assim que tem que ser. E ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém tem que estar aqui de cara feia, emburrado, espraguejando Cristo pelos cantos. Meu Deus, não me deu minha casa nova. Ninguém tem que ficar aqui assim. Você foi atraído pelo amor da cruz, você foi atraído pelo que Cristo fez, você foi atraído pela redenção de Cristo e agora por amor a Ele, voluntariamente você deve servi-lo, obedecê-lo, se submeter e de igual modo uma esposa que escolheu um marido crente, que a ame, cheio do Espírito Santo, que governe bem sua casa, deve fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe, a gente já vai encerrar, mas é muito triste quando você vê, irmão, um marido que até dá mole, que até vacila pra caramba, né? Mas tratado igual um pano de chão, desrespeitado pela mulher. É o que eu sempre digo, se você desrespeita o seu marido, você desrespeita a si própria. Não só pelo fato de ser uma carne só, mas se seu marido é um imbecil, quem é que casou com um imbecil? Se seu marido não governa bem a casa, quem é que não percebeu isso antes? É como se você estivesse tacando uma pedra num espelho, porque ele é a escolha que você fez. E agora, como auxiliadora, você precisa ajudá-lo a não ser esse traste que ele é. Você precisa no Senhor trabalhar para que ele evolua, progrida, melhore, deixe de ser pão duro, deixe de ser desorganizado, deixe de ser preguiçoso. Você precisa, com carinho, com amor, sem desrespeito, dizendo, amor, está faltando isso, olha isso aqui, chama para conversar. Uma vez ouvi o Manel falando isso, vou levar para a minha vida. Telhado se conserta em dia de sol, quando estiver tudo bem, vamos conversar sobre aquele problema daquele dia. Pode dar problema de novo, mas é melhor do que na hora do fogo, né? Na hora que o pau está quebrando. Na hora que o pau está quebrando, irmão, vai para o banheiro. Vai para o banheiro, sai de casa, vai lá em casa, vai para a rua, depois esfria a cabeça e vai conversar. Porque depois que falou, depois que disse, depois que ofendeu, depois que entristeceu, depois que magoou, depois que afetou, aí depois, sabe? Vamos ler um pouquinho, 1 de Pedro capítulo 3, vamos do versículo 1 ao 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestido fino. Pedro não está falando contra isso não, irmão. Tá? Compra todos os ouros aí que você quiser. Deus abençoe, bota ouro aí no pescoço e nos dedos, né? Mas o que ele está falando é daquela mulher que por fora está bonitona. Daquela mulher que por fora está bem, né? Toda emperequetada, foi no cabeleireiro, foi no maquiador, comprou uma bolsa nova, né? Mas por dentro, terror. 4. Mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente. Olha isso. Ai, meu Deus.
Eu, um dia eu estava conversando com a Ilana isso aqui, mano, é uma bênção. Né? Ó, por dentro, seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Vou falar como homem aqui. Sabe o que mais irrita um homem? É ver diante dele uma pessoa mais fraca que ele, às vezes menor do que ele, geralmente, né? Menor do que ele, sabe? Em condições, nenhuma, condição zero de o afetar fisicamente, gritando na cara dele e fazendo dele de gato e sapato. E o homem tem que estar no Senhor, tem que estar firme ali, guardar seu coração. Aí eu falei, vai para a rua. Vai para a rua. Ninguém está aqui legitimando a agressão. Muito pelo contrário, já cansei de falar aqui, né? Se houver agressão, fala que a gente vai na 35, a gente vai na delegacia. Ninguém está legitimando a agressão. Mas muita gente ignora as provocações. Não estou falando para você cair em provocação. Vai para a rua. Pede misericórdia do Senhor. Cai no chão dobrado ali. Senhor, tem misericórdia. Né? Mas olha o que o texto está falando, irmão. E às vezes eu vejo, conheço caso, olho por aí. Ué, mulher, né? Assim, valente, irmão. Valente. Esse dia eu estava vendo um meme, né? Um vídeo de uma mulher, sim, dessa finura aí, com a madeira desse tamanho aqui nas costas, andando na rua assim, né? Falei, caramba, cara. Né? Irmão, eu falo que se um homem bater numa mulher aqui na igreja, a gente vai na delegacia, mas se acontecer o contrário, eu vou também. Agride seu marido em casa, taca um negócio nele lá. Se ele quiser ir na delegacia, eu falar, quer ir, varão? Vamos lá. Vão rir da tua cara. Lá na delegacia vão dizer que é homem otário, né? Mas a gente não é otário, não, a gente é crente. Faz as coisas corretas, segundo a lei. E se pega para um lado, né, como dizem por aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Tem um monte de mulher aí que tinha que estar presa, irmão. Provoca marido, bate na cara do cara, queima as roupas do cara, corta as coisas do cara. O cara sai para trabalhar de dia, chega em casa de noite, tem que ouvir um monte de desaforo. Né? E aí já falei por aqui, tem um monte de homem abandonado dentro de casa, como tem um monte de mulher abandonada dentro de casa também. Se vir até a gente vai tratar isso. Né? O que Paulo fala lá no capítulo 7 de 1 Coríntios? Se o infiel não quiser continuar casado e dar conta do casamento, que separe. Deus chamou vocês para paz. Alguém está fazendo apologia a divórcio? Não, que eu não quero ver ninguém morto. Que eu não quero ver uma família saindo no jornal estirada por causa de uma mulher abusada, que não entende o seu lugar dentro da relação. Olha o que o texto diz, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aqui eu preciso dizer isso, o que é de grande valor de Deus para uma mulher, irmão, não é se ela profetiza muito, se ela é do ciclo de oração, se ela pula, roda, sapateia, faz vizinho, não é nada disso, é se dentro de casa ela consegue tratar seu marido, o provedor, o protetor, o cultivador, o governante, o líder, com mansidão e tranquilidade. Pode sair pelo mundo aí, irmão. Sai pelo mundo, agendas abertas. Chega em casa, se for uma tralha, não presta. Isso vale para o homem, isso vale para a mulher. Simples assim. Então, o que o texto está comunicando para nós é isso aqui. Continua para a gente até o 6, Marcos. Pois foi assim também que no passado costumavam se manifestar santas mulheres que esperavam em Deus. E esperavam em Deus, está vendo? Não fica de gritaria, de briga, né? Não quebra o pau, não taca a panela e ninguém espera no Senhor, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. 6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês acham que Ilana vai ficar por aí me chamando de Senhor? Não vai, né, irmão? O texto não está dando uma ordem para que as mulheres contemporâneas chamem seus maridos de Senhor. O que o texto está mantendo aqui? Um princípio. Princípio de respeito. Como que Sara demonstrava respeito a Abraão? Chamando-o de Senhor. Ela se colocava no mesmo lugar das servas. Era a maneira como ele, né? Aí alguém pode dizer assim, então Sara era uma escrava de Abraão? Quem é que fez Abraão se deitar com Agar? Quem foi? Tinha influência dentro de casa ou não tinha? É só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Né? Então,
ela voluntariamente, como uma mulher santa e devota ao Senhor, falou, esse cara é o líder, vou me submeter aqui. O dia que ela não se submeteu, deu problema. Outra mulher deitou na cama dela. Simples assim. Então é um princípio. Qual é o princípio? Demonstração de respeito. Wesley, como que eu respeito meu marido? Sei lá. Não sei. Você que sabe. Vocês que sabem. De repente, você pode parar de chamar ele de otário na frente dos outros. Chamar ele de bobo. Você pode parar de ir para a casa da sua mãe e falar mal dele. Você pode parar de ficar lá no trabalho conversando com o colega de trabalho dizendo, meu marido não é assim. É assim que dá luta, hein? É assim que dá prova. Vai lá para o trabalho dizer que o marido não é assim, não é assado. Daqui a pouco o gavião está lá, ele não é, não, eu sou. Eu sou assim. Sou assim, até casar. Depois fica pior do que o marido que você deixou. Não é? Então, respeito, irmão. É horrível quando você vê uma mulher que não respeita o próprio marido, e eu torno a dizer, uma mulher que não respeita o seu próprio marido, não respeita a si mesmo. Ela que escolheu esse pastel para casar. Então é o que o texto diz. De maneira voluntária, amorosa, respeitosa, sem insujeição, sem gritaria, sem briga, com sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, vai conversar, irmã. Vai trocar uma ideia, chama no particular, espera a poeira baixar. Tu acha que se esse homem dá um soco na tua cara, tu não cai dura? Você acha que você vai resistir? Mas depois que ele der, acabou a família, ele vai preso, acabou o casamento, destruiu tudo. Por que você fica provocando a ira do cara? Provocando pior que a nele. Nunca vai justificar, torno a dizer, não estamos legitimando aqui nenhum tipo de violência. O que eu estou querendo dizer é que muita violência que ocorre como uma reação a uma provocação. Vigia, faz sua parte. Seja a auxiliadora que Deus te chamou para ser. Se submeta ao seu marido. Para a gente encerrar. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa. De novo, está vendo? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. O que isso quer dizer? Que o marido é cabeça da esposa não para o seu próprio bem. Nós não falamos isso na primeira semana? Que o marido não governa para si. Ele governa para a esposa, para servir, para amar, para proteger, para cuidar. Claro que o marido não vai salvar a esposa como Cristo salvou a igreja. Mas ele vai beneficiar a esposa com o seu sacrifício, do jeito que o sacrifício de Cristo beneficiou a igreja. Então você não se submete ao homem para que você vire um capacho dele, mas para que ele possa te servir da melhor maneira possível. A ideia de Cristo, salvador do corpo aqui, é a ideia de marido que beneficia a sua própria esposa. Torno a dizer, pode ser que você tenha casado com um homem que nem cristão é e esteja em deficiência, mas a ideia de sujeição se mantém. É ele que está em pecado, não em você. Não é você que está errada diante de Deus, é ele. Deus chamou o homem para salvar a esposa, para morrer por ela, para entregar a vida por ela. Pensa você, irmão. Pensa você. Se Deus me chamou para amar, para respeitar, para cuidar, para proteger, para nutrir, para aquela coisa toda, imagina ter que fazer isso para uma mulher horrível dentro de casa. Uma mulher que não se submete, uma mulher que não obedece, que não respeita, que fala, cara, sai do portão. Esse pessoal aí da frente, meu Deus, já falei, em nome de Jesus, fica em casa, procura as irmãs da igreja, ao invés de ficar mas minhas amigas, meus amigos de infância, não, é outra história. Se agora tem uma família, vive uma outra realidade, fica dentro de casa direitinho, bonitinho, então não vou ficar não. Existe um princípio no capítulo 13 de Hebreus, que é o princípio do pastoreio, né? Que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos submeter aos nossos guias. A mesma coisa, submissão, respeito, obediência aos nossos guias, porque eles velam pela nossa alma como quem fosse dar conta delas. Aí mais à frente ele diz que nós devemos nos sujeitar aos nossos pastores, aos nossos guias, para que eles não façam o pastoreio com pesar, mas com alegria. Sabia que é penoso pra caraca pastorear algumas pessoas? Aqui não, graças a Deus que todo mundo é benção. Eu sou muito feliz com a minha igreja. Mas tem gente que é ruim de pastorear, irmão. Difícil pra caramba. A mesma coisa é cuidar de certas esposas. O cara até cuida, o cara até, sabe, promove cuidado, mas, cara, fica, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
trabalha para o seu bem, cuida das crianças para o seu bem, lê Bíblia contigo para o seu bem, te traz à igreja para o seu bem, tudo para o seu bem, para a salvação do corpo. E tem que ficar lidando com alguém extremamente insubmissa. Muito triste. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa. Sujeite-se em tudo, e aqui a gente encerra, ao seu próprio marido. Aqui a gente vai falar da abrangência e do grau da submissão. Existe algo muito claro no texto. A esposa deve se submeter ao marido em quê, irmão? Em tudo. Isso fala de abrangência. Amém? Fulano tem o dinheiro dele, eu tenho o meu. Não é ele que é o governante da casa? Por que ele não pode pegar toda a renda da casa? E lógico, com diálogo, com planejamento, trocando ideia, dizer onde o dinheiro pode ser empregado. Ou vai ser melhor empregado. Né? Cansei de falar isso com os homens aqui na igreja, né? Hoje, graças a Deus, a gente ganha igual aí, eu e Ilana. Mas Ilana passou muito tempo ganhando mais do que eu. Pouquíssimas vezes eu precisei do dinheiro da Ilana para pagar alguma coisa em casa. Pouquíssimas vezes. Eu ficava sem R$1. Sem R$1. Ela ganhava, em algum momento da vida, quase o dobro de mim. Eu ficava duro, mas com tudo pago. Ficava nada para trás. Quando precisava, eu dizia, sabe, não sentava numa mesa, não fazia uma conferência. Passava por ela em casa, ó, varô, estou precisando de X. Em nome de Jesus. Ó, varô, esse mês tem isso, hein? Tal. Ela entendia o que eu estava falando, cuidando de casa. Cuidando de casa. Ilana, como é que tá as contas aí? Ah, tá assim, esse cartão tá assim, tá assado, tal, tá, beleza. Só para ficar ligado. Onde é que tem opressão nisso, irmão? Não, o cara não manda no meu dinheiro, não. O dinheiro dele é dele, o meu é meu. Né? Minha roupa, não casei para isso, para ficar sendo regulada. Torna a dizer, por que você não ficou em casa, na casa do seu pai? Então, o cara honrado, que ama Jesus, crente direitinho, bonitinho, que ainda está criando filhas para a glória de Deus, é obrigado a ver uma mulher vestida inapropriadamente e falar nada, tem que ficar calado, igual um pedaço de pau. E torno a dizer, para salvar o corpo, para o seu bem, você não ficar exposta, não virar vergonha, nada disso. Então, o que o texto diz é que a mulher deve sujeitar em tudo, absolutamente tudo. O marido tem que ter acesso e participar de todas as esferas da vida da mulher. Agora, em que grau? Em que grau? Irrestritamente? Não. De maneira nenhuma. Vamos olhar aqui Atos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Esse aqui é o princípio restritivo da submissão, tá? Isso serve para os governantes, isso serve para os pastores, isso serve para os irmãos, isso serve para os maridos. Se você quiser saber até onde o seu marido pode ir, ou até onde vai sua submissão, no que diz respeito a grau, esse texto explica. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e ensinassem o nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? É o Sinédrio que pegou Pedro e João e está dizendo, não falem mais no nome de Jesus. Olha a resposta de Pedro. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Qual é o grau da submissão? É onde esbarra na vontade de Deus. Toda mulher tem que estar sujeita ao seu marido em tudo, absolutamente tudo. Contudo, se em alguma parte dessa mordomia do governo desse homem você tiver de violar a lei de Deus, você não tem mais obrigação nenhuma com isso. Né? Hoje está na moda um tal de trisal, né? Como é ele fazer um trisal? É só batendo mesmo. Vamos ali fazer um trisal. Aí eu estava vendo um meme do trisal. Né? Que a mulher chamava o marido e dizia assim, amor, vamos fazer um trisal. Aí o cara, vamos? Chama aquela tua amiga lá da academia. Aí a mulher puxava assim, no meme. Né? Porque desrespeitar o outro é muito bom. Ser desrespeitado que é o problema. Então assim, vamos ali fazer um trisal. Isso está de acordo com a lei de Deus?
Vamos ali que eu vou fazer uma falcatrua no seu nome, botar um negócio no seu nome para desviar o dinheiro. Está de acordo com a lei de Deus? Se um dia teu marido te levar para uma roda de fofoca, tu pode levantar na hora e dizer, isso aqui eu não tenho parte não. Estou indo embora. O marido começou a falar mal da igreja lá diante dos filhos, né? Você pode falar, amor, em nome de Jesus, calma aí. Depois a gente conversa pessoalmente sobre isso. Você está fazendo seu papel diante das crianças. Com aquela mansidão do texto, tá? É a tranquilidade. Então, irmãos, para a gente encerrar, Deus chamou a mulher para um papel muito importante. Sem vocês nós não somos nada. Nada, absolutamente nada. O homem sem a mulher está morto. Incompleto. Vive a pior vida possível. Porque o texto bíblico diz isso, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho é um homem na berlinda. É um homem que está mal. Só que esse papel que Deus deu à mulher implica dizer que, apesar de muito importante, não pode rivalizar com o papel do homem, tem que complementar. Já ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que a soma é simples. Nenhum homem que tem uma mulher submissa tem problema de amá-la de maneira sacrificial. E nenhuma mulher que tem um homem que a ame sacrificialmente tem problema de submeter a ele. Se você fizer a sua parte, seu marido fizer a sua parte, a conta é perfeita. Se alguém não fizer a parte que lhe cabe, vai haver uma anomalia na relação. Lá no versículo 33, o apóstolo Paulo termina no capítulo 5 de Efésios, e termina assim, ó. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A palavra respeito ali fala de obediência. De obediência. Torno a dizer, se você não obedecer seu marido, você vai obedecer outras coisas. Outras pessoas, amigas, amigos, patrão, a influenciadora digital, a blogueira, né? Hoje, as blogueiras quase mandam na vida de algumas mulheres. E o cara dentro de casa não pode falar um ai. Pode falar um ai. Trabalhador, sai cedo, chega tarde, deixa a desejar, você também deixa. Falha em algumas coisas, você também falha. Dá mole em algumas coisas, você também dá. Por que um não ajuda o outro ajuda um, e juntos nós sejamos o casal que Deus nos chamou para ser? Para louvor e glória do nome dele. Amém? Se existe uma mulher, irmão, nosso meio, nossa igreja, insubmissa, que não respeita seu marido, que decidiu andar por conta própria, os dois debaixo do mesmo teto, mas cada um andando para um lado, arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Se volte para Cristo em obediência. E caso seu marido seja problemático, ore ao Senhor e peça ao Senhor que o ajude a ser um homem bíblico, para que sua família seja plena para a glória de Deus. Amém?